A história mostra um ciclo que se repete diante de todos os impérios e civilizações. Quando os homens se tornam fracos, o Estado cresce como um monstro insaciável e a liberdade desaparece. Esse ciclo é o retrato da era atual. Basta olhar ao redor. Nunca houve tanto acesso à informação, mas nunca existiram gerações tão frágeis, tão conformadas e tão submissas. Homens que deveriam ser pilares de força, disciplina e coragem, hoje se contentam em viver anestesiados pelo conforto, viciados em distrações e dependentes de um sistema que dita cada passo. É nesse cenário que nasce o Estado forte. Um Estado que se alimenta da passividade da massa. Quanto mais frágeis são os indivíduos, mais poder ele acumula. O povo, em vez de lutar por autonomia, clama por proteção. Troca a segurança pela liberdade, tutela em vez de responsabilidade, esmola em vez de independência. O resultado é inevitável. Sociedades inteiras transformadas em rebanho dócil, incapazes de sustentar sua própria grandeza. Ortega y Gasset chamou isso de a rebelião das massas. Nietzsche o antecipou com a imagem do último homem. E os estoicos, de Marco Aurélio a Epicteto, já alertavam que quem não governa a si mesmo será governado por outros. A mediocridade celebrada como virtude destrói civilizações inteiras. A pergunta, então, é inevitável. Em um mundo de homens fracos, onde a liberdade definha e o Estado cresce como tirano silencioso, haverá quem escolha o caminho do homem livre? Ou todos preferirão morrer em vida, confortavelmente acorrentados? Fique comigo até o final deste vídeo e descubra, através da filosofia estoica, como superar os homens fracos e seguir firme com uma mente serena e inabalável. Parte 1. O retrato do homem-massa. O homem-massa não é definido pela sua conta bancária, pela sua origem ou pelo nível de instrução formal que possui. Ele pode estar em qualquer classe, em qualquer profissão, em qualquer espaço. Sua marca não é a pobreza ou a falta de estudo, e sim a ausência de pensamento próprio. Ele se contenta em repetir o que ouve, em seguir tendências, em copiar opiniões. Vive convencido de que está informado, quando, na verdade, apenas se alimenta daquilo que o sistema despeja diante dele. Esse homem é satisfeito em sua mediocridade. Sente orgulho de não questionar, de não ir além, de não se incomodar com profundidade. É o sujeito que consome distrações em série, que vive de prazeres imediatos, que prefere a anestesia da rotina no lugar da dor da busca pela verdade. Ele não quer sentido, quer conforto. Não deseja grandeza, deseja aceitação. A massa é formada por milhões desses indivíduos. Homens e mulheres que vivem como cópias, sem autenticidade, sem identidade real. Eles acreditam que estão vivendo, mas apenas existem. Trabalham, consomem, reproduzem hábitos herdados, envelhecem e morrem sem nunca terem sido protagonistas de suas próprias histórias. Esse padrão, elevado à norma, cria uma cultura de nivelamento por baixo. Quem se esforça é ridicularizado, quem exige disciplina é chamado de opressor, quem busca mérito é acusado de arrogância. A mediocridade não apenas se normaliza, ela passa a ser imposta. A sociedade cria um ambiente em que ser raso é virtude e ser profundo é crime. Nesse cenário, surge a figura que Ortega chamava de homem nobre, o oposto da massa. Mas justamente por não se conformar, ele se torna alvo de ódio. Porque a simples existência de alguém que se recusa a viver como gado é uma afronta à mediocridade coletiva. Parte 2. O conflito entre o homem-massa e o homem de valor. Enquanto o homem-massa se orgulha de sua mediocridade, o homem de valor se recusa a aceitar o destino de ser apenas mais um. Ele não se contenta com distrações, não busca conforto como meta de vida, não tolera viver anestesiado. Para ele, a dor da busca é preferível à ilusão do conformismo. Onde a massa busca atalhos, ele prefere o caminho longo. Onde a massa busca aprovação, ele busca autenticidade. Essa escolha tem um preço. O homem de valor não é celebrado pela multidão,
é atacado por ela. A massa não suporta a visão de alguém que ousa ser diferente. A história mostra que sempre foi assim. Muitos foram perseguidos simplesmente por não se ajoelharem diante da mediocridade coletiva. A história inteira é um testemunho do ódio que a massa sente por quem se recusa a ser igual. Esse ódio é disfarçado, mas profundo. Hoje não se crucifica em praças públicas, crucifica-se nas redes sociais. Não se condena em tribunais. Condena-se pelo cancelamento, pela inveja travestida de moralismo, pelo linchamento virtual. O homem-massa não quer se elevar. Ele quer arrastar para baixo aqueles que estão em patamares culturais, financeiros e psicológicos acima dos dele. Sua ambição não é crescer, é impedir que alguém cresça. E é exatamente nesse ponto que se revela a natureza destrutiva da massa. Ela não é apenas conformada, ela é hostil. Sua missão inconsciente é nivelar tudo por baixo, eliminar qualquer diferença que venha a expor sua própria mediocridade. O homem de valor, portanto, deve observar esta condição e avaliar como conduzirá seu comportamento frente à fúria anônima da coletividade. Parte 3. O especialista e a ilusão do saber. Ortega y Gasset enxergou um fenômeno que, em sua época, já era preocupante e que hoje se transformou em tragédia: a ascensão do especialista. Esse personagem sabe tudo sobre um detalhe minúsculo, mas nada sobre o todo. É o médico que domina o corpo físico, mas ignora a alma. O economista que manipula números, mas desconhece o ser humano. O professor que repete fórmulas, mas não forma caráter. O especialista é útil ao sistema porque não pensa de forma ampla. Ele não questiona a totalidade da vida, apenas sua pequena parcela de interesse. É uma engrenagem conveniente ao sistema e não um criador. Serve como peça descartável de uma máquina que precisa funcionar, sem jamais desafiar o sentido dessa máquina. No presente, essa figura se tornou ainda mais caricata. Vivemos cercados não apenas de especialistas, mas também de pseudo-especialistas. Influenciadores digitais que não dominam nada de profundo, mas que são tratados como sábios por milhões. Suas opiniões rasas moldam mentalidades frágeis, reforçando o ciclo da mediocridade. Esse cenário cria uma sociedade fragmentada, onde cada um conhece apenas um detalhe e ignora a visão de conjunto. O resultado é um mundo de profissionais que operam com habilidade técnica, mas sem consciência crítica. Pessoas que executam, mas não refletem, que produzem, mas não criam, e a massa celebra isso. Porque quanto mais as pessoas se tornam competentes em pequenas tarefas, mais se afastam da pergunta essencial: para quê? Para quem? Em nome de quê? O especialista, reduzido à engrenagem, mantém o sistema em funcionamento, e o sistema, por sua vez, garante que a massa continue anestesiada. É a vitória da técnica sobre o sentido, da utilidade sobre a sabedoria, da execução cega sobre a reflexão. Uma vitória conveniente para quem governa, mas devastadora para quem deseja ser livre. Parte 4. A massa e o Estado. O conforto da escravidão. O homem-massa não deseja liberdade. Ele teme a responsabilidade de ser dono de si. Prefere que alguém decida em seu lugar, que uma autoridade assuma o peso das escolhas que ele não tem coragem de carregar. Por isso a massa vê o Estado como um pai protetor. Não o teme, o deseja. Ortega já afirmava: o homem-massa troca liberdade por segurança. Ele não quer assumir riscos, quer garantias. Quer que o governo forneça comida, lazer, emprego, até sentido para a sua vida. Quer ser cuidado. E quanto mais o Estado cresce, mais o indivíduo encolhe. Esse pacto silencioso cria uma relação perversa. O Estado engorda, a massa obedece. O indivíduo se dissolve, perde voz, perde identidade. O que resta é uma multidão de dependentes satisfeitos em sua servidão. Não é preciso correntes visíveis. Basta oferecer benefícios. A esmola se torna mais valiosa que a independência, a tutela mais desejada que a autonomia. A consequência é clara.
Quanto mais o homem se entrega à promessa de segurança, mais aprisionado se torna. No fundo, o homem-massa não suporta a dor da liberdade. Porque ser livre significa enfrentar incertezas, assumir riscos, errar e levantar. Isso exige coragem. A massa, por outro lado, prefere ser conduzida, mesmo que o preço seja viver como gado marcado, obediente e previsível. E o sistema agradece. Porque quanto mais pessoas se comportam como massa, mais fácil é manipulá-las. Votam sem pensar, trabalham sem questionar, aceitam sem resistir. O Estado cresce como um gigante paternalista, enquanto o indivíduo desaparece como sombra. É o triunfo da escravidão confortável. Parte final: o vazio da massa e o caminho do homem de valor. No final, o que sobra ao homem-massa é o vazio. Ele se satisfaz com distrações banais, vive entre prazeres rápidos, opiniões superficiais e consumo sem propósito. Nietzsche o chamaria de último homem, aquele que não suporta a dor, que evita qualquer esforço e que prefere ser igual a todos, ainda que isso custe sua dignidade. Não deixa legado, não constrói sentido, apenas sobrevive até ser esquecido, mas o homem nobre, o homem livre, segue outro caminho. E é justamente aqui que o estoicismo se torna sua arma mais poderosa. Marco Aurélio lembrava: é tolice procurar a felicidade em coisas externas, quando ela só pode ser encontrada dentro de si mesmo. A massa procura no mundo exterior aquilo que nunca encontrará. O homem nobre constrói dentro de si a fortaleza que ninguém pode derrubar. Sêneca ensinava que não é porque as coisas são difíceis que não ousamos. É porque não ousamos que elas são difíceis. O homem nobre ousa. Assume riscos, enfrenta o desconforto, transforma a adversidade em escola. Onde a massa vê obstáculos como desculpa, ele enxerga provas que moldam caráter. Epicteto, que nasceu escravo e tornou-se filósofo, deixou a lição central: ninguém é livre se não for senhor de si mesmo. O homem nobre sabe que a verdadeira liberdade não vem do Estado, do dinheiro ou da aprovação social, mas da disciplina sobre seus próprios desejos, impulsos e medos. Reforçar a firmeza do homem nobre exige escolhas estoicas, domínio interno, cultivar a mente contra as paixões desordenadas, lembrando que nada externo pode ferir quem governa a si mesmo. Amor ao destino, amor fati. Aceitar o que não se pode controlar, transformando cada golpe da vida em parte essencial do caminho. Ação virtuosa, agir sempre em conformidade com a razão e a virtude. Enquanto o homem-massa busca segurança, o estoico busca grandeza interior. Enquanto a massa teme a solidão, o estoico encontra nela sua liberdade. A massa se curva ao conforto. O homem livre se ergue sobre a disciplina e a retidão. Se a voz desse vídeo ecoou em sua mente, fortaleça-se, estude, discipline-se. Caminhe contra a maré. E nunca esqueça, a massa teme o indivíduo que não se curva. Obrigado por acompanhar o vídeo até o final. Deixe o like e se inscreva no canal. Clique agora em um dos vídeos que estão aparecendo na sua tela para prosseguir com o seu enriquecimento interior. Nos vemos lá.